Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Neste momento nós vamos estudar sobre a aliança de Deus com Israel. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe. Obrigado, Pai, por mais uma chance que temos de falar a Tua mensagem. Pedimos que venha nos dar a Tua sabedoria e venha nos fortalecer hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos pensar o seguinte. Deus, lá no passado, ele fala com Adão e Eva, eles transgridem, eles não cumprem, não obedecem aquilo que ele estabelece, ele os expulsa do jardim do Éden. Caim comete um crime contra seu irmão, Deus preserva a sua vida, mas pune. Nesse desenrolar, não é? Então, o problema do ser humano sempre esteve em transgredir a vontade de Deus. E Deus estabelece, desde Adão, aí Moisés começa a escrever tudo isso, e aí chega lá em Malaquias, Deus fala com o seu profeta, passa-se alguns séculos, depois surge alguém que se apresenta como o Messias, as pessoas não acreditam, uma parte acredita, né, principalmente por causa dos seus milagres, mas quando há algumas mudanças aí nas expectativas dessas pessoas, eles passam a não querer mais esse Messias. E como ficam os livros de Gênesis a Malaquias nesse caso? É correto, por exemplo, chamar os livros de Gênesis a Malaquias de Antigo e Novo Testamento? A aliança de Deus com Israel foi só com Israel? Todos esses tipos de questionamentos e as conclusões que nós tomamos afetam a nossa forma de enxergar a Bíblia. Muitas pessoas enxergam os livros de Gênesis a Malaquias como livros de segunda categoria. Então, assim, vale para algumas coisas, para algumas histórias, mas não tem tanta importância assim mais para o cristianismo, e os mandamentos que estavam lá também, se não foram repetidos no chamado Novo Testamento, então eles não têm utilidade. Então é como se fosse um grupo de livros de segunda categoria. Quando vem Jesus, aí na verdade a partir do momento que Paulo vem e começa a ensinar, aí vários mandamentos são deixados de lado e por aí afora. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre essa questão da aliança de Deus com Israel, né? Inclusive é um material que eu preparei conversando com o nosso amigo irmão Elton. Inclusive ele tem um canal de inglês, se você puder acessar, é um conteúdo excelente. E aí nós vamos conversar sobre esse assunto. Já vou colocar no material, esse é o material do site clamandonodeserto.com.br. Nesse material, para vídeo, nós temos o que? As passagens bíblicas que nós vamos conversar. E aí, eu não vou ler todos os versos, mas nós vamos enfatizar alguns versos aqui, né? E aí você tem um pouco do contexto de cada verso. Bom, o primeiro ponto é a questão do sábado. Deus termina a criação, né? E tendo acabado, né? E no sétimo dia, como Deus já tinha acabado tudo que ele fez, ele não tinha mais nada para criar aqui no planeta Terra. E ele queria estabelecer algo mais, o que ele fez? Ele usou mais um dia. Ele poderia ter fechado ali com 6 dias, mas ele usou mais um dia. Nesse dia ele cessa as suas atividades, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, ele cessa as suas atividades, e aí lá em Êxodo ele fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor, mas o sétimo dia descansou. Então, o que o texto está dizendo aqui para nós é o seguinte, olha, no sétimo dia, como Deus já tinha acabado de fazer tudo o que ele tinha que fazer, né, o que ele estabeleceu ali, ele criou mais alguma coisa no mundo? Não. O que ele criou? Ele cessa as suas atividades nesse sétimo dia e ele faz essa cessação de atividades para quê? Para usar esse exemplo que ele deu do próprio Deus para abençoar e santificar o dia de sábado, né? Que é o sétimo dia. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não é? Então, e aí ele fala, porque nele descansou de toda a sua obra. Então, esse mandamento que ele estabelece um dia para o ser humano cessar as suas atividades.
ele lembra o quê? Porque veja bem, é uma coisa para você pensar, para todos nós refletirmos a cada dia. Quando Deus abençoa e santifica alguma coisa, quando a Bíblia relata que Deus santifica e abençoa e santifica alguma coisa, para quê? Então é uma coisa para nós refletirmos. Se ele abençoou e santificou, ele abençoou e santificou para quê? Para quem? Não é para o ser humano? Todas as vezes que nós, ou a maioria das vezes que nós vemos na Bíblia, Deus abençoar e santificar alguma coisa, não é para que o ser humano obedeça? Então por que ele abençoou e santificou o dia de sábado? E aí, quando ele fala para lembrar do dia de sábado lá para o povo de Israel, ele fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o 7º dia ele cessou suas atividades, ele descansou, por isso abençoou e santificou. Então ele fala, esse é um dos motivos, de você, e seria no caso o principal, que é para a cessação de atividades, independente de cansaço, é a cessação de atividades no dia de sábado, para a santificação. Então nós temos 6 dias consagrados ao trabalho, segundo a Bíblia, e um dia consagrado à cessação desses trabalhos costumeiros que nós fazemos durante esses 6 dias, dessas atividades, de várias atividades, não só o trabalho remunerado, mas de toda e qualquer atividade. Então Deus cessa as suas atividades. Então cessar atividades não é só o trabalho remunerado, mas ele lembra o quê? Ele lembra o que está lá em Gênesis. Então Deus usa como motivo o que ele fez lá na criação para estabelecer o sábado. Então veja, nós estamos construindo o raciocínio para ver se a aliança de Deus com Israel era só para Israel e ninguém mais podia participar. Depois que Jesus morreu, essa aliança perdeu o sentido, perdeu o significado e, consequentemente, os mandamentos que fazem parte dela perderam o significado? Bom, nós temos aqui que o primeiro mandamento que nós lemos na Bíblia, primeiro não, né? Não, esse não foi o primeiro, mas assim, do que consta lá nos 10 mandamentos, esse é um dos primeiros mandamentos que nós vemos na Bíblia, né? Em Gênesis 2, não é? Nós vemos aqui, e nesse relato é a primeira motivação que Deus coloca que vai dar origem a um dos mandamentos, que é o sábado. E aí, nós temos um outro mandamento aqui, que Deus diz assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Então era algo que não pertencia ao ser humano. Então, se o ser humano tomasse da árvore e comesse, ele estaria... Que pecado ele teria cometido aqui? Bom, pelo menos o furto, não é? Não furtarás. Ou seja, algo que não pertence ao ser humano e a qual ele não poderia ter acesso. Então, seria um furto. Aí nós temos aqui uma outra citação no Gênesis também. Gênesis ele tem uma série de citações para nós que nos remetem, que nos mostram alguns mandamentos. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Isso nos lembra que mandamento? Não adulterarás. Ou seja, o homem deixa seu pai e sua mãe, apega-se à sua mulher, no singular, mulher, e eles serão uma só carne. Então, se eles são uma só carne, então não faz sentido outra coisa além de uma relação monogâmica inicial. Aqui, o plano de Deus inicial para o ser humano já era uma relação monogâmica. Então, não adulterarás. Ou seja, mais um mandamento que não é exclusivo do povo de Israel. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, né, Deus disse para não comer. E aí, veja bem, a Bíblia faz questão lá em Gênesis, antes de dizer que a mulher comeu o fruto, ele enfatiza, olha, ela tomou o fruto e comeu. Ela tomou o fruto e comeu. E deu ao seu marido e ele comeu com ela. Ou seja, além de comer, ela foi lá e incitou o marido a comer, nesse caso. Então, veja, o que a Bíblia está enfatizando aqui? Viu a mulher que aquela árvore era boa, agradável aos olhos, desejável. Então, isso aqui nos remete ao quê? A cobiça. Então, a Bíblia faz questão de enfatizar que Eva cobiçou no momento em que a serpente falou com ela, lançou ali o desejo de fazer algo que não poderia fazer, ela cobiçou
a árvore. E nós temos um mandamento dizendo exatamente, não cobiçarás. Então veja, nós temos o relato bíblico do Gênesis construindo alguns mandamentos que foram transgredidos aqui, coisas que não eram para ser feitas. Ou seja, o texto, propositadamente, de propósito, o texto faz questão de colocar isso aqui para quê? Para mostrar para nós o quê? O que precedeu a transgressão de Eva foi uma outra transgressão, ela cobiçou o fruto. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou. Ora, como assim a serpente me enganou? As pessoas não dizem assim, não tinha mandamento naquela época. Quer dizer, claro que tinha. Se Eva usou a expressão, a serpente me enganou, que nós vamos considerar só em português, tá? Posteriormente, se precisarmos aí irmos para o original, para o hebraico, etc., a gente vai. Mas no momento a gente vai considerar o que está escrito lá na língua portuguesa. A serpente me enganou e eu comi. Ora, enganar é o quê? É dizer falso testemunho contra o próximo. Então nós temos aqui o quê? Mais um mandamento, mais uma coisa que Eva sabia que era proibida. Era tão proibido que Deus fala, disse a serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás. E Deus amaldiçoa um ser, uma pessoa, um anjo, por quê? Porque ele faz a coisa certa? Não. Amaldiçoa porque faz aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, Eva diz, a serpente me enganou. E Deus amaldiçoa a serpente por causa disso. Aqui nós não vamos entrar aqui nos detalhes de Satanás, mas veja bem, engano, maldição pelo engano, transgressão do mandamento. Então, mais um mandamento aqui, não dirás falso testemunho. E aí Deus fala aqui as consequências que iriam ocorrer, não é? Lá em Gênesis 3, 16 e 17. E aí nós vemos um outro ponto. Caim e Abel. Veja, quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz em relação a eles? Deus prepara vestes de animais, né? Então Deus há o primeiro sacrifício ali. E aí, logo depois, quando a Bíblia vai falar de Caim e Abel, quando eles já estão crescidos, a Bíblia fala que Abel levou primogênito das ovelhas para a oferta. E Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E Caim levou o quê? Fruto da terra, como oferta. E Deus não se agradou, nem de Caim, nem de sua oferta. Ora, o que torna evidente que já era o quê? Já era estabelecido o padrão de oferta de sacrifício de animais. E se aqui nós temos o padrão de oferecimento de animais como sacrifício, e lá nós temos Deus fazendo vestes de pele de animais para Adão e Eva, é só juntar uma coisa com a outra e dizer o quê? Olha, o sacrifício de animais começou, logo, obviamente, com Adão e Eva. Assim como a guarda do sábado começou com quem? Obviamente, com Adão e Eva. Se Deus cessa suas atividades, e por essa cessação de atividades, Ele estabelece esse dia como dia de guarda, e lá para Israel, Ele repete isso dizendo que, olha, porque eu cessei minhas atividades no sétimo dia, eu quero que vocês cessem suas atividades. Então, obviamente, não era só para o povo de Israel, era para todo o ser humano. Ou seja, Adão e Eva guardaram o sábado, Adão e Eva não podiam cobiçar, Adão e Eva não podiam mentir, Adão e Eva não podiam furtar. Né? Então nós temos aqui a lista de mandamentos se construindo aqui. Né? E aí nós temos o quê? Adão e Eva e seus descendentes, obviamente, né? E os seus descendentes precisariam, a partir do pecado, oferecer animais como oferta pelo pecado. E aí Deus chega para Caim e fala assim, olha, se você fizer o bem, se bem fizeres, se tu fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Olha, isso só faz sentido o quê? Se Deus está falando para ele, olha, você está indo por um caminho de transgressão e a tendência disso é aumentar. E aí o que acontece? Aqui eu coloquei para ressaltar a questão do holocausto, né? Lá em Números, sacrifício de animais, ou seja, da mesma forma que Deus falou para Israel oferecer sacrifícios, Deus já havia falado lá no começo da criação para se oferecer sacrifícios também. E aí, Caim se levanta contra seu irmão Abel e comete assassinato.
Tanto ele sabia que isso era errado, que quando Deus pergunta de Abel, ele fala assim, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, quando ele diz, não sei, ele mente. Ele transgride mais uma vez, ele mente. Mas por que ele mente? Ora, por que ele mente aqui? Obviamente porque ele sabe que fez algo errado. E aí Deus diz, o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, eu sei que seu irmão, você tirou a vida do seu irmão. E agora maldito és tu desde a terra. Ou seja, não assassinarás. Tem lá algum verso dizendo para não assassinar antes disso? Não. Mas como é que a gente sabe que isso é proibido? Porque fica óbvio aqui da leitura do texto, não é? Ou seja, toda vez que Deus se manifesta negativamente em relação a algo, amaldiçoa por ter feito algo, etc., ele está mostrando o quê? Que aquilo é proibido. E quando ele se manifesta aqui no começo do livro favoravelmente a algo, como ele se manifestou favoravelmente ao sacrifício de Abel, ele está dizendo o quê? Que isso é um mandamento e que a pessoa está fazendo de acordo com o que ele quer. Então fica evidente para nós, olha quantos mandamentos, e nós estamos aqui no começo da criação, Deus já fez questão de mostrar para nós vários mandamentos, que seria você não furtar, não cobiçar, não mentir, de você, depois do pecado, você ter que oferecer sacrifício pelo pecado, de você não assassinar. Então veja, olha quantos mandamentos que Deus já está ressaltando aqui para nós, e um outro, do dia de sábado como um dia de cessação de atividades. Então nós temos aqui quarto mandamento, né? Nós temos aqui o mandamento, o sétimo mandamento de não adulterar, né? Quando Deus fala que o homem deixará a sua mulher e ambos serão uma só carne. Então nós temos aqui o indício para não adulterar, nós temos na história de Caim e Abel, nós temos o indício para não assassinar, nós temos aqui o indício para guarda do sábado, né? Nós temos o indício para o sexto mandamento, que é não matar, não assassinarás, né? Honra teu pai e tua mãe, não assassinarás, não adulterarás, né? Além disso, nós temos aqui, né? Vamos pegar aqui Êxodo 20, né? Que é bastante conhecido, né? Então, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, lembrar do sábado para o santificar. O quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não assassinar. Sétimo, não adulterar. Oitavo, não furtar. Nono, não mentir. Décimo, não cobiçar. Êxodo 20. Isso é repetido. Veja, quantos mandamentos nós já vimos aqui? Vamos lá. Quantos nós vimos aqui? Nós vimos, por enquanto aqui, né? O do sábado, ele fala aqui o motivo, um dos motivos, porque em 6 dias fez o céu e a terra e ao sétimo descansou. Portanto, abençoou o dia e o santificou. Então ele fala, por que ele descansou nesse dia? E pelo descanso ele ter santificado e abençoado esse dia, vocês devem guardar. Ora, se exatamente as mesmas palavras que estão lá no Gênesis são as motivadoras do sábado, então obviamente o sábado é para ser guardado desde o começo. Então nós temos o sábado, nós temos aqui o não assassinar, quando ele amaldiçoa Caim. Nós temos o não adulterar, quando ele fala que o homem se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Nós temos o não furtar, quando ele fala para não pegar do fruto, que era proibido. Nós temos o não dizer falso testemunho, quando ele amaldiçoa a serpente por ter enganado a Eva. Nós temos o não cobiçarás ali, o indício do não cobiçarás, quando o texto faz questão de colocar explicitamente que ela olhou o fruto, ela desejou o fruto, viu que era agradável, desejável, que ela estava cobiçando. Então veja, olha quanto dos mandamentos, da lista dos 10, né? Ainda existem outros, mas da lista dos 10 mandamentos que estão aqui nas tábuas da lei, nós temos todos esses mandamentos aqui até o momento, né? Os indícios de todos esses mandamentos. Alguns já são até evidências fortes dos mandamentos. Tem alguns que são indícios desses mandamentos. Ou seja, os mandamentos que foram dados lá em Êxodo 20 não são exclusivos para Israel.
A tábua dos mandamentos não era exclusiva para Israel, porque nunca foi. Ou seja, os mandamentos que estão relatados aqui, eles já eram proibições desde lá o começo. E os sacrifícios também continuam lá, né? Então veja bem, vamos lá. Aí nós temos a questão de Caim, o descendente de Caim, que é Lameque. Ele fala, aí nós temos a continuação aqui, né, da mesma forma que o pai assassinou, ele também, aqui, ele diz um por ferir e outro por pisar. Então ele está dando a entender aqui que o que ele fez foi por legítima defesa. Só que veja bem aqui, verso 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso é uma blasfêmia cometida contra Deus. Então ele está se colocando no lugar de Deus aqui. Então o que ele está fazendo? Ele está transgredindo que mandamento, pelo menos aqui? Não terás outros deuses diante de mim. E ele está se colocando como Deus de si mesmo, porque ele sabia, obviamente, que essa fala de Caim ser castigado 7 vezes, foi Deus que falou. Então, quando ele fala assim, Lameque 70 vezes 7, ele está se colocando acima de Deus aqui. Ou pelo menos igual a Deus. A ponto de dizer assim, se Deus falou isso para Caim, para mim, então vai ser muito mais. 70 vezes 7. Então, nós temos pelo menos mais um mandamento aqui transgredido. Não terás outros deuses diante de mim. Aí, Deus viu lá que a maldade do homem se multiplicara. Ora, Deus viu que a maldade do homem se multiplicou. Então, Deus estabeleceu um conjunto de normas. Deus estabeleceu uma lei, um conjunto de mandamentos. Ou, se quiser colocar no plural, leis, né? Para que as pessoas obedecessem. E essas pessoas estavam transgredindo. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Quando Deus fala para obedecer ao mandamento, é para ter o mandamento onde? No coração, na mente. E diz o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a terra. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ora, se nós temos aqui um contraste entre um grupo de pessoas que era um grupo que era mal continuamente, pessoas cujos pensamentos, né, cuja imaginação dos pensamentos era má continuamente. E ele fala em destruir essas pessoas. E aqui nós temos um contraste com alguém que obedece, então, ou seja, havia quem seguisse e havia quem transgredisse. E Noé aqui o quê? Noé está aqui, é citado, obviamente ele se salva com a sua família. Noé, sua esposa, filhos e noras. Né? E é interessante que nós temos o quê? Noé e a esposa, uma esposa. Aí nós temos cada filho com uma esposa. 8 pessoas. Noé com uma esposa. Os filhos, cada um com uma esposa. 8 pessoas. Não é? Então, nós temos isso aqui. E aí, o que a Bíblia está mostrando? Nós temos aqui uma multidão, a maldade dos seres humanos se multiplicou, uma multidão, destruirei o ser humano, uma multidão transgredindo, e nós temos Noé obedecendo. Então, Noé está obedecendo mais um mandamento. Ele não está se deixando levar. E existe um mandamento que diz o quê? Não seguirás a multidão para fazer o mal. Esse foi um dos mandamentos dado para o povo de Israel. Ou seja, também não era exclusivo do povo de Israel. De todos os animais limpos tomará para si de 7 em 7, mas dos que não são limpos, 2. Ou seja, aqui não é recompensado pela obediência, mas nós temos o quê? Mais um sistema. Diferenciação entre animais limpos e imundos, da mesma forma que nós temos dado para Israel, lá no começo. Né? Aqui nós temos 1054 anos, mais ou menos, depois da criação, nós já temos aqui Deus dizendo para ele, olha, separe animais limpos e animais imundos, ou seja, Deus está falando para Noé separar animais, e o que nos dá a entender que Noé já sabia quais eram animais limpos e imundos, e portanto isso já havia sido estabelecido muito antes. Noé edifica um altar, o mesmo padrão. A carne com sua vida, ou seja, com seu sangue não comereis. Mesma proibição dada a Israel quanto a não comer sangue. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Da mesma forma que Deus estabeleceu lá. A punição do tirar a vida de alguém dolosamente, por exemplo. Ele fala, olha,
quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Nós temos o mesmo padrão dado a Israel. Olha quantos mandamentos que nós temos que já existiam muito antes de Israel e que foi dado a Israel. Ou seja, tudo aqui está caminhando para quê? O que foi dado a Israel nunca foi exclusivo de Israel. Já existia antes e obviamente continuaria existindo depois. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra. O mesmo que ele falou para Adão e Eva. Estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. De quem? De Noé. Ou seja, quem seria a descendência de Noé? Todos os povos. A minha aliança que não será mais destruída, toda a carne pelas águas do dilúvio. O sinal da aliança, o arco-íris. E esse sinal permanece até hoje. Estabelecer entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então veja, nós temos um padrão aqui. Né? Nós temos um padrão estabelecido por Deus. Nós temos então até o momento aqui um padrão que Deus estabeleceu. Vários mandamentos dados a Israel, que não era só para Israel. Então, se nós discutirmos assim, naquela época tinha que passar por Israel para fazer parte do povo de Deus. Realmente, quando nós olhamos aqui, assim, a pessoa tinha, em que aspecto? Aspecto de aceitar aquilo que Deus deixou com Israel, as leis que Deus deixou com Israel. Com quem estavam as leis escritas? Com Israel. Então as pessoas tinham que buscar acesso à lei de Deus com Israel. Isso significa que só Israel tinha conhecimento do que era certo e do que era errado? Não, nós vemos uma série de situações na Bíblia que outras pessoas seguiam mandamentos muito semelhantes aos que Israel seguia. Então não era só para Israel. Então se alguém disser assim, Deus falou com Israel e falou assim, olha, a pessoa vai ter que vir aqui, aceitar e ser circuncidado, ok. Mas isso significa que ninguém mais além de Israel podia ter acesso à lei? Não, outras pessoas também poderiam ter acesso, poderiam se converter. Então vamos continuar aqui. Noé plantou uma vinha e se embebedou. Provérbios fala que aquele que se deixa vencer pela bebida não é sábio. E obviamente isso não passou a vigorar só a partir do momento que Salomão falou isso, ou seja, isso sempre foi assim, né? Não era sábio se deixar vencer pela bebida. Noé caiu nesse ponto aqui, né? Ele não foi sábio, ele se deixou vencer pela bebida. Viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, fê-lo saber aos irmãos. E aí, sem Jafé, pegaram uma capa, puseram em ambos seus ombros e, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, com os rostos virados. E aí Noé, quando ele desperta, ele fala, maldito seja Canaã. E é interessante que, veja bem, aqui viu a nudez do pai, o pai o amaldiçoou, e nas normas dadas a Israel nós temos o quê? Não descobrir a nudez dos parentes, de pai, mãe, irmão, tio, tia, etc. Né? Aí a promessa de Deus para Abraão, far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso, senão um alerta para Abraão sobre a necessidade dele ser um bom testemunho. Se tu uma bênção, far-te-ei uma grande nação. Né? Sai da tua terra, da tua parentela, e aí Deus fala para ele, tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Seja em relação à sua descendência, ou seja, mas baseado nisso, baseado nessa questão, ou seja, todas as famílias da terra, ou seja, nada de exclusivismo, nada de, só para você, isso não existia na Bíblia, né? Um contexto semelhante ao das ordens de não cobiçar aqui, quando Faraó chama Abraão e fala, por que você não me disse que ela era sua mulher? Eu tomei por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, Faraó sabia que ele não podia adulterar. Faraó no Egito sabia que não podia adulterar. Quando Ló habitou Sodoma, o que a Bíblia fala? Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Qual seria o sentido disso se não houvesse uma lei para Sodoma
seguir. E eles estavam, então, transgredindo essa lei. Da mesma forma lá em Noé. Qual seria o sentido de Deus falar que o povo estava mal continuamente se não havia uma norma para eles seguirem e eles estavam, então, se desviando dessa norma? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão lhe deu o dízimo. Veja aqui, ele relata de Melquisedeque sendo sacerdote como algo comum, que a pessoa iria entender, ou seja, algo que já existia antes disso. E ele fala de Abraão dando o dízimo como algo comum também, algo que não precisaria de dar muita explicação. Ou seja, isso já existia também antes de Abraão. E aí depois nós temos a questão do juramento, né? Abraão jura que desde um fio desde um fio até a correia de um sapato não ia tomar coisa alguma. E nós temos o quê? Deuteronômio 6,13. Para temer e jurar pelo nome do Eterno. Ou seja, tudo que nós vemos aqui em Gênesis, nós vemos reproduzido lá para o povo de Israel. Dízimo, sacerdócio, ainda que seja o sacerdócio pelos levitas, e aqui em Melquisedeque nós não temos esse sacerdócio nessa forma, mas nós temos o sacerdócio, o serviço sacerdotal, nós temos o dízimo ao sacerdote, nós temos o juramento. Olha mais quantas normas aqui que foram dadas a Israel e que já existiam muito antes disso. Né? Aqui Deus falando o que aconteceria com a descendência dele, de serem escravos por 400 anos. E aí ele fala, eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, a nação que escravizá-la. Né? Então, vejam, Deus está falando com ele. Quando ele fala da circuncisão, estabeleceria a minha aliança entre mim e ti, tua descendência depois de ti. Então, o que nos parece mais coerente aqui é o quê? São várias alianças, ou é o desdobramento de uma aliança lá do passado. É como se Deus fosse renovando a aliança. Então, ele faz aliança com Adão e Eva, depois ele faz aliança com Abel, faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão. Então, veja, é sempre um desdobramento, ou seja, o que deu, e qual é o padrão de aliança? Olha, eu ofereço para vocês que vou estar com vocês, vou ser o seu Deus, etc, etc, e vocês vão me obedecer, e vai haver elementos. E veja, cada vez que Deus fala de uma aliança, ele acrescenta alguma coisa, ele deixa evidente mais alguma coisa. Quando ele fez aliança com Adão e Eva, nós vimos alguns mandamentos. Quando ele pune a Caim por ter ferido Abel, que tinha uma aliança com Abel, Deus que tinha uma aliança com Abel, e Caim vai lá e fere Abel, o que a Bíblia fala? Fala de Abel oferecendo sacrifício, ou seja, Deus vai deixando explícito algo que não estava no começo, sempre no sentido de deixar cada vez mais explícito. Aí quando ele vai falar aquilo que ele permitiu acontecer com Caim a partir do dilúvio, ele não permite mais, por exemplo, a questão de tirar a vida dolosamente de alguém, não é? Então, ele acrescenta. Ele fala da proibição do sangue. Aí quando ele vai falar com Abraão, ele fala o quê? Ele fala da questão da circuncisão, né? Todo homem será circuncidado. Então, veja, no plano de aliança com Deus, não há eliminação de mandamentos. Até o momento aqui, nós não vemos eliminação de mandamentos. O que nós vemos, por exemplo, é que ali depois do dilúvio, que aparentemente, para alguns, a expressão toda a carne ali, né, todos os animais, seriam inclusive os imundos. O que nos parece mais coerente, com todo o contexto bíblico, é que seria toda a carne dos animais puros. E, obviamente, Noé saberia que todos os animais ali que Deus está se referindo, assim como quando Deus fala assim, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, era toda menos uma. Quando Deus fala todos os animais, eram todos que não fossem os imundos. Mas, de qualquer forma, não vamos entrar nesse mérito no momento, mas veja aqui, em todo momento, aí ele fala do sangue, aqui ele estabelece a circuncisão.
Aí ele visita Sodoma, né, e Gomorra, dizendo que o pecado deles estava se agravando muito. Então, ou seja, noção de pecado, noção de transgressão, ou seja, os povos lá no passado já tinham a noção do que era pecado, então eles tinham noção do que era lei, eles tinham noção da vontade de Deus, das normas que Deus estabeleceu, né? Aqui a misericórdia de Deus, caso encontrasse pessoas que fossem leais a Ele. Pouparei a todo lugar se houver 50 justos. E o que é um justo? Noção de um justo na Bíblia. É uma pessoa que busca obedecer a Deus, mesmo tendo falhas, uma pessoa que busca obedecer a Deus. Mais uma vez, Deus visitando Abimeleque e dizendo para ele que, em sonhos, né, e dizendo que ele seria morto, porque a mulher tem marido. Mais um indício de quê? Mais uma evidência, na verdade, de não adulterar. Que é mais um mandamento que foi dado para Israel e que, obviamente, não existia apenas para Israel e que não existia apenas para Abraão. Outras pessoas, outros reinos, sabiam desse mandamento também. Aí nós temos a repetição do dízimo em Jacó, e se Jacó prometeu o dízimo e Abraão é citado como dando o dízimo com algo natural, como algo que ele já sabia que era para fazer, então o dízimo vem antes de Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, então era algo que deveria ser feito por várias outras pessoas antes deles. Aqui José, né, como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus, na questão também relacionada a não adulterar. Então temeram aqueles homens porquanto foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou aos nossos sacos, fomos trazidos para cá, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos. Ou seja, havia uma noção entre os egípcios tão forte de que furtar era algo errado, que eles poderiam, aqui o termo usado aqui na Almeida seria para nos incriminar. Podemos até posteriormente ver o termo em outras traduções, mas o que nós podemos ver aqui, que obviamente outros povos tinham noção também, acreditavam que furtar era algo proibido. Aqui as parteiras, né, temeram a Deus e não fizeram como o rei lhes disse, antes conservaram os meninos com vida. Então, elas guardaram o sexto mandamento que foi dado lá para Israel. Aí veja, até aqui nós vemos o quê? Todos os mandamentos que nós vemos até agora mostram uma grande ligação de tudo que Deus fez desde o Éden, desde o começo, proibições que já eram estabelecidas para o ser humano desde Adão e Eva e que foram dados a Israel. Nós vemos mandamentos também repetidos no decorrer da história. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, tudo aqui nos indicando o quê? Que a aliança de Deus com Israel não era apenas para Israel, os outros povos não estariam livres da necessidade da obediência dos mandamentos que estavam ali. Então, nós vemos uma construção de que essa ideia de que, até o momento que nós estamos lendo, essa ideia de que Israel, a aliança foi feita com Israel, e no momento que Jesus morresse, não faria mais sentido essa aliança, que estabeleceu uma nova aliança, com novos mandamentos, e só o que fosse repetido é o que iria valer. Até agora, não existe nenhum indício disso. E qualquer livro posterior a Malaquias, que se coloque como sagrado, ele não pode contradizer o que foi escrito de Gênesis a Malaquias. Então, vamos lá. Aconteceu depois de muitos anos, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, o que levou Deus até Israel? O que levou Deus a fazer uma aliança com Israel? A aliança que ele já havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, a ideia aqui é o quê? De uma continuidade. O que começou com Abraão, deu continuidade com Isaac, deu continuidade com Jacó. E nós vemos alianças antigas. Então, basicamente, as alianças que Deus faz com Adão, depois repete com Abel, Noé, são basicamente desdobramentos da aliança de Deus com o ser humano em geral. A questão aqui do sábado.
Eis que amanhã, por este tempo, farei chover... Ah, não, perdão. Aqui não é sobre o sábado ainda. Aqui é quando Deus fala que vai fazer chover uma saraiva, a qual nunca houve no Egito, e eles deveriam recolher o gado. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir seus servos e seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra, deixou seus servos e seu gado no campo. Então aqui é um contraste entre o quê? O que estava disposto a obedecer à palavra de Deus e o que não estava disposto. Isso sempre é a ênfase bíblica. Desde que nós vemos lá Adão e Eva, Abel e Caim, Noé em contraste com o povo daquela época, Abraão em contraste com o povo de sua época. É sempre o quê? O contraste entre aquele que busca obedecer a Deus e aquele que não busca. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Ou seja, Faraó tinha a noção de justiça e impiedade, justo e ímpio, certo e errado, lei de Deus e lei contrária ao que Deus estabeleceu. E aqui nós temos um ponto interessante também. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente. E esse é o termo que se refere a isso. Alguns lugares estão Ereb, outros estão Erev, né? Rav, possivelmente. E ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Mistura de gente. É o mesmo termo, quando nós vamos aqui no Bible Hub, é o mesmo termo que é usado em Neemias, que fala o seguinte: apartaram de Israel todo elemento misto. É o mesmo termo. Quando fala lá de elemento misto, de mistura, é o mesmo termo aqui em Neemias. E ele está se referindo a quem? Olha só. E achou-se escrito nele que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Então, qual foi o critério para não fazer parte do povo de Israel? Foi o critério o fato de serem amonitas e moabitas? Não. Foi o fato de que o povo permanecia no mesmo erro que seus antepassados com relação a Israel e com relação à vontade de Deus. E apartaram-se de Israel todo elemento misto. Então, quando ele fala aqui todo elemento misto, se referindo a outros povos, e quando nós vemos aqui mistura de gente, o que nos dá a entender aqui, pelo menos a princípio, é o quê? Que quando Israel saiu do Egito, não saíram só necessariamente os descendentes de Isaac ali. Não saíram necessariamente só os descendentes de Jacó. Saiu uma mistura de gente, uma mistura de povos. Ou seja, outros povos também fizeram parte do povo de Israel, receberam a lei, se comprometeram com ela e se tornaram israelitas junto com os descendentes de Jacó. Porém, se algum estrangeiro, Êxodo 12, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja circuncidado, todo homem então chegará a celebrá-la e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Se essa pessoa precisava se circuncidar, e aí seria como natural da terra, então qual era a condição para fazer parte do povo de Israel? Aceitar tudo que Deus estabeleceu para o povo de Israel, que naquele momento que Deus estabeleceu era um povo com uma mistura de gente, um povo misto. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro. Aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então veja, todo esse contexto aqui nos indica, até podemos enxergar isso como uma evidência inicial, de que, mesmo no começo, quando Deus deu a lei ali para Israel, não era só descendente de Jacó, os descendentes de Jacó que estavam ali. Havia uma mistura de povos que aceitou seguir com o povo de Israel, ali que possivelmente era escravizada, ali junto com os israelitas ali no Egito, e aceitaram seguir com o povo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizer o que é reto, ouvir os mandamentos, guardar todos os seus estatutos, todos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E ele está falando isso para que povo? Para aquele povo misto lá. Ou seja, nunca foi uma questão genética, uma questão de, só para aqueles que fizerem parte da linhagem de Jacó, ou da linhagem das tribos de Israel, nunca foi isso.
Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Isso aqui é o quê? É uma amostra de que já haviam mandamentos. Tanto é que quando Moisés vê que o povo saiu no sétimo dia para colher, ele fala assim: até quando recusareis? Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Isso em Êxodo 16. Isso antes de Deus dar a lei escrita. Ele já fala em mandamentos e leis no plural. Então, e aí nós temos aqui, toda a congregação dos filhos de Israel partiu, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Ou seja, qual é a noção de mandamento do Senhor? É tudo que Deus manda fazer. Deus mandou Abraão se afastar da terra, da parentela, da casa dos pais dele. Isso era um mandamento. Deus mandou Noé construir a arca. Isso era um mandamento. Mandamento é tudo que Deus estabelece para que o ser humano faça. Guardai, pois, cumprir, porque essa será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, olhos, ou seja, eles veriam as ações de Israel, não é? Que ouvirão todos esses estatutos. Então era para o povo de Israel ficar lá só agindo, sem falar nada para os outros povos e esperando assim, não, eles vão ver o nosso testemunho vai falar muito mais alto que nossas palavras, não. Deus falou, é para que eles vejam o vosso testemunho e também ouçam todos esses estatutos. Era para Israel pregar, era para Israel não só viver ali a obediência a Deus, entre eles, mas era para eles pregar para os outros povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje ponho perante vós? Então Deus está falando, são tão importantes isso aqui, esses mandamentos, e o que vocês têm que fazer com eles? Vocês têm que obedecer e os povos vão ver o vosso entendimento, observando o que vocês fazem, mas também ouvindo todos esses estatutos. E para ouvir os estatutos, que significa que alguém ia falar. Então a noção de evangelismo já existia, de Deus dizer ao povo de Israel que evangelizasse outros povos, isso já existia. Aí quando Deus fala aqui, né, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, aí sim, Deus falando, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaac, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Então Deus está falando assim, olha, eu não me lembrarei basicamente apenas da aliança que eu estou fazendo com vocês agora. Vou me lembrar desde a aliança que eu fiz com Abraão. Então veja, não tem nada de exclusividade para Israel aqui. Ele está falando, não, vocês vão ser o meu povo, essa mistura de gente que está aqui, os outros povos vão ver o que vocês fazem, os outros povos vão ouvir os estatutos, que vocês vão falar os estatutos para eles, e eles vão ver como isso é importante, como isso traz uma melhoria para vocês como povos, física, mental, espiritualmente. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses, soberano, grande Deus, poderoso, temível, não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros porque vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Vocês foram estrangeiros no Egito. Ele está falando, vocês não eram egípcios e estavam no Egito. Então, obviamente, a expressão ame os estrangeiros, ele está falando de outras pessoas que não fossem do povo deles. Jesus tornou-se, por isso mesmo, garantia de uma aliança superior. Esse é um ponto importante, né? Que em Hebreus aqui, por exemplo, quando fala o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Então, qual é a ênfase do texto aqui? A ênfase do texto aqui é falar do sacerdócio, do sacrifício, do santuário celestial. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível.
pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem ou segundo a forma de Melquisedeque. Eu tenho um vídeo que fala sobre essa questão, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a forma de Melquisedeque, segundo o padrão ali que foi estabelecido desde Melquisedeque. E a forma como o texto está colocando, inclusive lá no Gênesis, ela não fala que Melquisedeque teria sido o primeiro. Ela dá a entender que Melquisedeque, a forma natural como o texto coloca que ele era sacerdote, significa que já havia sacerdócio antes dele, inclusive. Esta palavra do Senhor veio a mim. Diga-lhes, assim diz o soberano e Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares. Farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles. Nunca mais serão duas nações e nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com os ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma das suas transgressões, pois eu salvarei de todas as apostasias e purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Então, todo momento que Deus fala em restauração do povo dele, do povo que ele quer que o sirva, ele fala o quê? De abandonar as transgressões, abandonar os ídolos, abandonar apostasias pecaminosas, se purificar, ser o povo de Deus. Então, ou seja, em nenhum momento que Deus fala de renovar uma aliança com seu povo, de restaurar seu povo, ele fala em abandono de leis. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu firmarei e os multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Ezequiel 37, veja aqui. Olha só. É o mesmo contexto, tá? Ó. De não se contaminar com os ídolos. Olha aqui, ó. Nós temos aqui 21, 22, 23. Aí no 26 ele fala de fazer uma aliança, e nesse contexto de aliança ele está falando o quê? Fazer uma aliança de paz com eles, aliança eterna. Ele está falando de quê? De uma aliança que anularia os mandamentos anteriores? Não, pelo contrário. Então, quando meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Ou seja, em Ezequiel nós temos que a aliança de Deus, a renovação da aliança de Deus com Israel não tem nada a ver, é ao contrário de fazer com que Israel deixe de ser o povo de Deus. É ao contrário de dizer que a lei dada a Israel, o conjunto de normas dados a Israel, acabaria. É ao contrário de dizer que os outros povos não teriam acesso às leis de Deus e não precisariam dela. Não tem nada disso nos textos. Aqui, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, ele fala: estabeleceria a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Nesse caso aqui, essa aliança era para ter interrupção? Não. Era para Deus deixar de ser o Deus de algum dos descendentes de Abraão? Obviamente não. Então era por tempo indefinido aqui, pelo menos, vamos dizer assim, né? Jesus, quando ele vai ali na ceia, né? Ele fala assim: isto é o meu sangue, isso representa, obviamente, o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E alguns textos dizem: esse é o sangue do testamento que vos tenho mandado, né? Depois disso olhei e viu que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Isso lá em Apocalipse. Olha só, em que contexto isso? No contexto das últimas pragas, se vê o santuário, o tabernáculo da aliança. Ou seja, nenhum elemento de aliança na Bíblia está dizendo que deixaria de haver santuário. Deixaria de haver santuário para oferecimento de sacrifício. Nós podemos entender isso, pelo menos inicialmente, aqui na Terra, mas a necessidade de um santuário continuaria existindo. A questão é que nós temos um santuário perfeito lá no céu, então não precisa de um santuário na Terra. Tabernáculo da aliança. Sacrifício, é o sacrifício de Jesus, não é o sacrifício mais de animais. Nesse sentido é que nós temos uma aliança superior. Por quê? Porque existem elementos superiores. O sacrifício é superior, o sacerdócio é superior, o santuário é superior. Agora, significa que todas as leis que estavam lá dadas a Israel, elas foram anuladas ou precisariam ser repetidas, só as que fossem repetidas é que vigorariam? Não, pelo contrário. Quando Jesus foi argumentar a respeito
da questão do adultério, a questão do casamento, a questão da monogamia, ele fala, olha, no princípio não foi assim, entendeu? Não sou eu que estou vindo aqui, porque eu sou o Messias, eu quero tirar, não. É porque lá no princípio a vontade de Deus nunca foi essa. É por isso que Jesus afirmou com tanta segurança que, olha, isso foi dado por causa da dureza dos vossos corações, porque no princípio não foi assim. Então isso foi dado a questão da carta de divórcio, a questão da poligamia lá na Torá, foi o quê? Foi resultado da dureza do coração do povo. Mas Jesus falou, no princípio não foi assim. Ou seja, o que nós temos aqui? E o texto deixa isso muito evidente para nós, né? Lá no texto nós vemos a relação monogâmica. O homem deixará sua mulher, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão uma só carne. Ou seja, viverão em harmonia, em conjunto, como um só. Uma formação de uma nova família. Diz o Senhor Deus Israel, maldito aquele que não obedecer aos termos dessa aliança. E aqui ele está falando olha só, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouçam os termos dessa aliança, repita ao povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Maldito que não obedecer aos termos dessa aliança. Toda vez que Deus fala em aliança, Deus fala em necessidade de obediência aos mandamentos. Os quais ordenei aos antepassados de vocês quando eu os tirei do Egito da fornalha de fundir ferro. Então, Deus fala ouçam os termos desta aliança, repita os termos desta aliança. Maldito aquele que não obedecer aos termos dessa aliança. Ordenei aos antepassados de vocês, quando tirei do Egito. Cumprirei, e aí, vocês fazendo isso, me obedeçam, e aí eu cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar uma terra que manda leite e mel, e por aí afora. Agora, vamos ver uma coisa em relação à ideia de que Israel deixa de ser o representante de Deus. Vamos ver. Assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que ele está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. Ou seja, se vocês puderem romper a aliança que Deus fez com o dia e com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam, ou seja, obviamente ele está dizendo assim, não vai ser quebrada a minha aliança em relação a ter descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas que são sacerdotes e que me servem. Ou seja, a aliança de Deus em relação àqueles que o servem nunca seria quebrada. Ou seja, Deus está dizendo, havendo remanescente que me serve, a minha aliança não será quebrada nunca com esses. Ou seja, então ele está dizendo assim, é como se ele estivesse falando para nós, sempre vai haver um remanescente e a aliança nunca vai ser quebrada. Israel continua sendo meu representante, ainda que seja por meio dos remanescentes. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, aí então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi. Ou seja, então eu rejeitaria o povo de Israel. E não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e Jacó. Mas eu restauraria a sorte deles e lhes manifestaria a minha compaixão. Ou seja, Deus está anulando essa ideia de que o povo de Israel não teria a continuidade entre os remanescentes, que ele continuaria a ser o povo de Deus, inclusive por causa dos remanescentes. Estão chegando os dias, farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esse é o texto, inclusive, que é repetido lá em Hebreus, ok? É a base que Hebreus fala da questão do Novo Testamento, né? Dizendo, o novo envelhece o primeiro, o que está envelhecido perto está de acabar. Mas o que acabaria? Veja bem, vamos ver a nova aliança aqui. Primeiro, é com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Então, se as leis eram só para Israel, então essa promessa é só para Israel e só para Judá. Mas nós somos o Israel espiritual. Então, precisa ser o Israel espiritual, precisa ser o Judá espiritual, para aceitar os mandamentos também. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Então, ele está falando que iria mudar os termos que ele estabeleceu na aliança? Não. A renovação é por causa dos termos que ele estabeleceu? Não. A mudança é porque eles quebraram a aliança com o Senhor, é que ele está falando.
Mas que aliança que ele faria com a comunidade de Israel depois daqueles dias? Porei a minha lei no íntimo deles. Bom, isso já foi prometido para Israel, então isso não é novidade nessa nova aliança. Porei a minha lei no íntimo deles. Deus falou lá em Deuteronômio 30. Essa lei não está acima nos céus nem embaixo na terra. Essa lei está acessível para vocês, para estar no coração de vocês, para que vocês possam guardá-la. Escreverei nos seus corações. O próprio salmista já falava: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar, isso inclui o quê? Isso inclui os mandamentos de Deus. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Também não é novidade em relação à aliança antiga. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso de maneira plena nunca ocorreu com ninguém. Nunca houve um momento em que todos, sem exceção, conhecessem a Deus, ao ponto de não precisar que alguém chegasse e dissesse: conheça o Senhor. Só que, quando Deus falou com o povo de Israel lá, que era uma mistura de gente, todos quando tiveram acesso ao conhecimento do Senhor. Não, obviamente, fisicamente, não vendo o Senhor, mas conhecer o caráter de Deus, conhecer a lei de Deus que foi dada por Deus a Moisés e Moisés repetiu ao povo. Então, nesse sentido, se nós pegarmos no sentido de conhecer ao Senhor, de ter acesso aos mandamentos, o Israel como um todo ali estava diante de Deus quando Deus estabeleceu sua lei no Sinai, quando Deus estabeleceu a lei para Moisés e pediu para ele repetir para o povo. Então, isso também não é novidade se for nesse sentido. E se for no sentido pleno, isso nunca ocorreu. Isso aqui só vai ocorrer por ocasião da restauração final do planeta. Então, se isso se referir ao conhecimento parcial de Deus, ao conhecimento por meio da lei, por meio da palavra de Deus, isso já havia acontecido com Israel. Então, isso não é novidade. Isso não é algo novo. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso também foi prometido a Israel. Isso não é novidade também. Assim diz o Senhor. Então veja, até esse momento, o termo nova aliança aqui está se referindo única e exclusivamente a uma aliança renovada. A renovação da aliança antiga. Então, a nova aliança, ou seja, significa o quê? Que Deus reafirma a sua aliança antiga. Basicamente, essa nova aliança não será como a aliança que vocês quebraram. Mas no que ela não será? Não será porque Deus vai exigir que eles obedeçam. Por quê? Porque Ele espera que eles obedeçam. Porque, veja bem, ela não será por quê? Porque eles quebraram a minha aliança. É isso que Ele afirma. Então, a linguagem aqui não é no sentido de que vai ser totalmente diferente. Não tem nada diferente da aliança que Deus fez com o povo de Israel aqui, e nem com as alianças que Deus havia feito com os antepassados dele. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou a lua e as estrelas brilhem que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, obviamente, quando isso? Aconteceu isso? Não, obviamente não. Declara o Senhor: deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, quando que Israel deixariam de ser o povo de Deus e nunca mais teriam acesso? Isso não acontece. Não é isso que está dizendo nos termos da aliança. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos, os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então rejeitarei os descendentes de Israel. Então, quando que ele rejeitaria os descendentes de Israel? Nunca. Por causa de tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que essa cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta de esquina. Então, até o momento, o povo de Israel, os descendentes de Israel, continuam sendo aceitos pelo Senhor. Não existe essa ideia de que Israel deixou de ser o ponto de partida ou deixou de ser um dos pontos a serem respeitados e levados em consideração na aliança. Veja, isso que é citado em Hebreus é o que está aqui em Jeremias 31. Ou seja, quando você olha para o contexto, principalmente, não tem nada de diferente aqui. Mesmo em Hebreus, o que é bastante curioso é que as pessoas usam esse verso aqui, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Olha, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Mas o que estaria perto de acabar? Se nada do que está aqui é diferente. Veja bem, essa aliança que farei com a casa de Israel.
ele está citando o que está lá em Jeremias. Por além no entendimento, no coração, ser Deus, eles seriam o povo. Todos conhecerem. Em relação, quer dizer, Deus disse que alguém em Israel deixaria de conhecer a ele? Não. A intenção dele era que todos conhecessem a ele na aliança que ele estabeleceu com Israel. Então o que tem de diferente? Ser misericordioso com as suas iniquidades. Quando Deus não foi misericordioso para com as iniquidades do povo de Israel? Dos seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. Isso estava associado ao quê? Obviamente ao arrependimento, confissão dos pecados, perdão. Porque assim, veja só, serei misericordioso, perdoar as iniquidades, não lembrar mais dela. Isso envolve o quê? Arrependimento, confissão do pecado, perdão dos pecados. Ou seja, o que existe nessa nova aliança que desqualifica a primeira a ponto das pessoas não aceitarem nada do que está lá na Torá, não aceitarem nada do que está lá entre Gênesis e Malaquias, ou aceitar de forma assim, não, só o que for repetido no chamado Novo Testamento é que vale. Em que momento o autor de Hebreus está falando isso? Em nenhum. E se ele falasse isso, ele estaria errado, obviamente. Porque quando a gente vai lá em Jeremias, ele estaria indo contra o que foi colocado lá em Jeremias. Não foi esses os termos. Ele estaria indo além dos termos, ele estaria indo contra, quer dizer, os termos que foram dados lá por Deus em Jeremias. Então, veja, isso simplesmente não existe. Essa ideia de aliança de Deus só com Israel, os outros povos não precisariam obedecer, e aí acaba os termos, e aí para os gentios é uma nova aliança firmada em novos mandamentos, e não precisa se preocupar mais com obediência, que a salvação é só pela graça. Então a pessoa pode fingir que é um servo de Deus e fazer todo tipo de abominação publicamente e defender que isso não tem problema. Não é isso que o texto está dizendo, né? Aí nós temos aqui uma lista de termos em que está a palavra mandamento. Onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Mas aí nós estamos falando de um mandamento que já existe antes da morte do testador. E o que já existia antes da morte de Jesus? Já existia. Vamos ver aqui. Aqui. O que já existia antes, né? Aqui. Onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Qual era o único testamento que existia naquela época? Quais eram os termos do testamento? Era o que já existiam lá de Gênesis a Malaquias. Quando Jesus fala do sangue da nova aliança, que conjunto de leis que ele estabelece diferentes ali? Nenhum. Então não há por que falar que foi estabelecido um conjunto diferente. Ele se apresenta como o sacrifício dessa aliança. Depois a Bíblia fala que ele é o sacerdote dessa aliança. E em Hebreus também fala do santuário celestial. Então, nesse ponto, nós podemos até falar em uma mudança. Mas fora isso, e fora aquilo que ele estabeleceu, ele falou, olha, algumas coisas precisam ser restabelecidas entre vocês. Algumas coisas foram dadas por causa da dureza do coração e no princípio não era assim. Então, obviamente, ele está falando, isso também não permanece. Ou seja, a regra é o quê? Não é que precisa repetir entre Mateus e Apocalipse para ser válido. Não, o que ele está falando é o contrário. Ou seja, aquilo que for enxergado que não condiz com aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo no começo, foi dado por causa da dureza do coração. Alimentação carne, como regra, assim, como uso todos os dias, isso não foi estabelecido lá no começo, né? A morte do assassino por crime doloso, isso não foi estabelecido lá no começo. Lá quando Caim, né, cometeu, isso foi estabelecido depois. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Agora, eu dizer que um mandamento precisa ser repetido entre Mateus e Apocalipse para ele ter validade, isso não tem nenhum respaldo. Isso contraria o que Deus estabeleceu lá entre Gênesis e Malaquias. Qualquer pessoa que se apresentasse como representante de Deus e contrariasse isso, obviamente ela não é um representante de Deus. Porque a progressividade da verdade, a verdade progressiva, ela não pode ser uma verdade que contradiga algo feito anteriormente, né? E aí ele fala, por isso, né, esse é o sangue do testamento que eu tenho mandado.
Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da vida eterna, da herança eterna. Então, o que ele está enfatizando aqui? O sacrifício de Jesus. Ele não está enfatizando aqui uma mudança em aspectos da lei que não estejam relacionados com o sacrifício, com o sacerdócio, com o santuário. Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então ele está falando, esse é o sangue, e aí isso, quando nós falamos o sangue derramado, nós pensamos logo no quê? No sacrifício de animais. E o que é enfatizado lá em Hebreus? Que o sangue de animais não poderia por si mesmo ser o garantidor. E é que Jesus Cristo cumpriria esse requisito. Esse é o raciocínio dele. Que ele tenta defender justamente por quê? Porque não se tinha essa noção de que a nova aliança simplesmente anularia os mandamentos e que só os mandamentos repetidos no Novo Testamento é que vigorariam. Pelo contrário, o raciocínio do escritor de Hebreus é para validar o próprio raciocínio dele, não é dizer assim, porque o que eu repetir aqui vai valer. Não, pelo contrário, ele está dizendo aqui, olha, eu estou validando o meu pensamento, confirmando que existe uma lógica lá que se adequa ao que está lá no passado, ao que foi revelado por Deus lá no passado. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive? Ué. E como então os livros de Gênesis a Malaquias são chamados Antigo Testamento? Porque eles tinham valor enquanto o testador vivia, eles tinham valor enquanto Jesus estava vivo aqui na terra. E quando ele estava lá no céu também. Então eles não podem ser o testamento. Porque ele está falando aqui, um testamento só tem valor onde há morte. Ora, enquanto o testador vive, então ele está falando o quê? Que testamento é esse? Que aspecto de testamento é esse? Ele está dizendo que os livros de Gênesis a Malaquias tinham valor enquanto o testador vivia, e quando o testador morreu, veio um outro testamento que anulou os livros de Gênesis a Malaquias? Não existe esse raciocínio. E se existisse, obviamente estaria errado. Porque estaria contradizendo, estaria anulando os livros inspirados de Gênesis a Malaquias. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ora, sobre o que Paulo está falando aqui? Veja, toda essa ideia de que não precisa de mandamentos, que somos salvos, como nós somos salvos pela graça, não importa o que nós façamos, né? Eu posso ser uma pessoa voluntariamente pecadora. Aliás, tem coisa que nem é mais pecado, né? E aí as pessoas ficam naquela indecisão do que é pecado, né? A pecado é só o que tiver expressamente proibido no Novo Testamento. E aí, quando surgem essas problemáticas, aí as pessoas ficam cheias de dedos. O que eu vou fazer agora? Inventaram Frankenstein e agora eles ficam tendo que recortar a Bíblia, fazer um monte de remendo, porque criaram essa ideia de que o mandamento tem que estar expresso ali no Novo Testamento, ou tem que estar alguma citação ali para validar, o que não existe, né? Então, veja, geralmente essas pessoas, quando elas falam assim, eu quero uma prova bíblica, na verdade elas não estão querendo uma prova bíblica, o que elas querem na realidade é que assim, Paulo está dizendo isso, se Paulo não estiver dizendo isso, então eu não aceito. Então eles não estão baseados na Bíblia, eles querem Paulo. E pior que isso, eles consideram a Paulo acima de todos os outros, porque não vale o que o próprio Jesus falou, eles falam, não, Jesus só falou isso porque ele não tinha morrido ainda. Não vale o que os outros escritores antes de Paulo, que o próprio Paulo utilizou como base de muitos seus escritos, não vale. Não, porque isso aí isso contradiz o que está escrito em Paulo, quando o raciocínio deveria ser o contrário. Peraí, Paulo não pode contradizer o que foi escrito antes dele, e muito menos o que foi escrito por pessoas que estavam com Jesus. Pessoas que reproduziram, que pesquisaram o que o próprio Jesus ensinou. Então eles vão construindo esses remendos. Não, Jesus só falou isso porque ele estava debaixo do Antigo Testamento. E eles vão construindo esses remendos. Não, a aliança de Deus com Israel foi só para Israel. E aqui, finalizando essa parte 1 do nosso vídeo, né? Ele fala assim, o que ele está falando aqui? Começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, necessitamos de cartas de recomendação, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida entre os homens.
Então, esse é o aspecto que ele está abordando aqui quando ele fala: vós sois a carta de Cristo, ministrada, não escrita, não com tinta, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não é? O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E as pessoas interpretam isso de um jeito tão abominável que as próprias cartas de Paulo não valeriam, né? Porque já que a letra mata, né? E o Espírito vivifica, então nem o que Paulo escreveu seria válido, né? Então veja, tem muita coisa que, assim, por isso que Pedro coloca, né? Existe uma grande polêmica em relação a Paulo, eu reconheço isso. Coisas que talvez na mente dele fizessem muito sentido quando ele escreveu, mas hoje existe uma dificuldade muito grande em se entender como adequar isso a todo o restante da Bíblia. E aí muitas vezes os evangélicos preferem rejeitar tudo que está nas Escrituras e pegar aquela parte e interpretar do jeito que eles querem para se adequar à doutrina que eles criaram a respeito da Bíblia. Então muitas vezes quando o evangélico chega para você e fala assim, prova na Bíblia, ele não quer a prova na Bíblia, que você pode citar trocentas passagens de Gênesis a Malaquias para ele. Ele vai falar assim, mas isso é Antigo Testamento. Baseado no quê? Baseado em nada. Não existe base alguma para considerar que esses livros sejam menos importantes que os livros de Mateus e Apocalipse. Ou que os livros de Mateus e Apocalipse não devem ter a sua base entre Gênesis e Malaquias. Prova para mim que o sábado foi repetido no Novo Testamento. Isso é uma fala, inclusive, extremamente arrogante dessas pessoas. Por quê? Porque nós não temos que provar isso. São eles que têm que provar. Baseado em quê? Com que autoridade? Mas Paulo está dizendo aqui que o mandamento não serve mais. Com que autoridade ele está dizendo isso? Quem deu essa autoridade para ele tirar um mandamento que já existia desde antes do pecado? Que Deus falou que o motivo para dar aquele mandamento para Israel foi aquilo que ele fez desde lá do começo, com as mesmas palavras. Por isso ele abençoa e santificou. E se ele abençoa e santifica, Deus abençoa e santifica para quem? Quem deu essa autoridade? Então, das duas, uma. E aí nós vamos encerrar com essa parte aqui, esse vídeo, ok? Então, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais o ministério da justiça. Se o que era transitório foi para a glória, muito mais o que permanece. Não somos como Moisés, que punha um véu para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que era transitório? A glória que estava refletida na face de Moisés, e não os mandamentos das tábuas da lei. Né? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então se tirará o véu. Ele está falando aqui que os livros de Moisés teriam que ser anulados, que os 10 mandamentos deveriam ser anulados, e aí ele estaria em própria contradição com ele mesmo, porque ele mesmo cita mandamentos que estão lá nos 10 mandamentos, que estão nas tábuas da lei. Não, mas o que ele cita não era transitório. Não, mas ele está dizendo aqui que o ministério da morte foi gravado com letras em pedra. O que foi gravado ali? Foram 10 mandamentos. Então, se ele está citando mandamentos dali, e ele está dizendo que isso era algo que era transitório e deveria acabar, ele está se contradizendo. Pior que isso, Jesus não ensinou isso. Jesus falou que os mandamentos que estavam ali deveriam ser guardados. Quando ele foi questionado sobre o sábado, ele falou que o sábado iria permanecer. Tanto que ele diz, é lícito fazer bem ao sábado. E o que ele citou como bem? Preservar a vida, fazer algo inadiável, que efetivamente não por conveniência humana, mas por algum motivo, como por exemplo, você não vai deixar um animal ali com risco de morte ou risco de dano. Não, você vai, ou seja, um aspecto humanitário. Jesus fala que aquele que transgredisse o menor dos mandamentos e ensinasse aos homens seria réu. Ele diz também que ele não veio anular, ele veio cumprir. E obviamente o sentido de cumprir não é anular. Senão não faria sentido, né? Eu não vim anular, mas vim anular. Não vim abolir, mas vim abolir. Não faz sentido. Então ele fala, a regra é a permanência dos mandamentos. E excepcionalmente, aí ele foi estabelecendo. Ele estabeleceu lá o que foi dado por causa da dureza dos corações. Ele foi estabelecendo alguns critérios. Ele foi apresentado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos falando em alguns aspectos. Agora,
Aí as pessoas pegam Paulo, interpretam a seu bel prazer e dizem assim, os mandamentos acabaram. Mas eles foram repetidos no Novo Testamento. Então eles não acabaram nunca. Então se eles não acabaram nunca, qual é o critério? Né? Deus diz que o sábado foi dado porque ele cessou as suas atividades nesse dia. O sábado foi dado para que eles tivessem piedade das pessoas que trabalhavam com eles. Assim como vocês foram escravos, vocês devem se lembrar disso e por isso vocês devem evitar que as pessoas trabalhem nesse dia. Até os animais é para descansar no dia. Ou seja, era claramente um aspecto de cessar as atividades para que todos tivessem uma renovação física. Alguém deixou de dormir depois que Jesus morreu? Porque as pessoas falam assim, Jesus é o nosso descanso, né? Então ninguém precisa mais dormir, né? Não é pecado se eu ficar 20 dias acordado tomando aí remédio para ficar sem dormir? É óbvio que não, né? Então veja que são muitos absurdos que são criados para defender posicionamentos que, teoricamente, Paulo teria levantado, e se ele levantou, ele não teria nenhuma autoridade para fazer isso. Então existem duas saídas. Ou Paulo está errado, ou a interpretação que essas pessoas estão dando a Paulo está errada. Não tem como fugir disso. Veja, não tem como dizer assim, isso está certo, eu vou anular todos os livros de Gênesis a Malaquias, eu vou considerar que quando for conveniente pegar o que Jesus falou, o que Jesus, que é o mestre, falou, e Paulo se coloca como discípulo de Jesus, e o que o mestre falou tem menos validade, assim, só valeu porque ele estava, enquanto ele não tinha morrido ainda, mas o que Paulo falou, não. O que Paulo falou, não. Então, baseado em Paulo, eu vou defender a predestinação, no sentido de que todos são predestinados à salvação e à perdição. Eu vou defender que o sábado acabou. Eu vou defender que a salvação pela graça me isenta de qualquer tipo de obediência. E se alguém falar que tem que ter mais alguma coisa além de aceitar a Cristo, então essa pessoa é um herege. Baseado em que parte da Bíblia? Você não vai encontrar. Você vai ler de Gênesis a Malaquias, você vai ler os Evangelhos, você vai ler as cartas de Pedro, Tiago, João, você vai ler Judas, você vai ver Apocalipse. Em nenhum momento, fé está separada de obras. As obras sempre vêm como uma consequência da fé. Em nenhum momento a Bíblia coloca que a fé que salva, ela isenta da necessidade de obediência aos mandamentos de Deus. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo assim, você aceitou Jesus como Salvador, você não precisa, mesmo que você não se arrependa dos seus pecados, você é salvo. Então, quando Tiago fala que é um absurdo pensar em fé, em salvação pela fé sem obras da lei, ele está dizendo assim, se você pegar o raciocínio de Paulo, fé sem obras, no sentido assim, a fé é a causa e as obras são a consequência, aí você ainda encontra alguma lógica no que Paulo está falando. Agora, se você interpretar da forma que o mundo cristão atualmente interpreta, não tem lógica alguma no que Paulo está falando. Paulo, a visão, muitas vezes a visão evangélica, a visão que eles colocam assim, e aí eles colocam assim, vocês são judaizantes. Vocês estão querendo pegar algo, uma aliança que Deus fez só com Israel. Não tem base bíblica, eu particularmente não vi. E aí nós podemos conversar sobre outras passagens e analisar dentro dessas passagens que nós mostramos aqui. Está contradizendo o que está aqui? Então está errado. É o próprio Deus, muitas vezes, dizendo o que nós lemos aqui. A aliança de Deus não foi só com Israel. E nós vamos dar continuidade ao restante desse termo e vamos conversar outras coisas. Mas a aliança de Deus não foi só com Israel. O sábado é um dia que foi estabelecido por Deus antes do pecado. E, inclusive, ele confirma isso, ele santifica e abençoa. Ele santifica e abençoa para quem? Obviamente para o ser humano. A aliança de Deus não foi só com Israel. Nós temos que ter isso em mente. Paulo não é mestre, Paulo não é o mestre é Jesus. E mesmo Jesus, ele deixou muito evidente que ele estava sujeito ao que estava nas Escrituras. Vocês examinam as Escrituras porque vocês creem que elas têm a vida eterna. Essas Escrituras testificam de mim. Assim como as minhas obras estão testificando de mim, as Escrituras testificam de mim. A Bíblia fala que ele, começando por Moisés, ele mostrou que ele era o Messias. Ou seja, ele está dizendo assim, eu sou o Messias porque eu cumpro os requisitos que estão aqui nas Escrituras.
Ele deixa claro que ele mesmo, sendo mestre, se sujeitou às escrituras de Gênesis a Malaquias. Por que Paulo não deve ser sujeito a isso também? O próprio Jesus, que foi o mestre, ele mesmo falou, olha, eu mesmo estou me sujeitando às escrituras aqui para provar que eu sou o Messias. Ele mostrou, começando por Moisés, ainda nas outras escrituras. Os de Bereia são vistos como mais nobres do que os de Tessalônicas, porque conferiam nas escrituras se era realmente assim. Ou seja, a visão no passado nunca foi de que Paulo seria o mestre. O próprio Pedro fala, olha, existem coisas realmente, que ele fala, o nosso amado irmão Paulo, nem apóstolo, irmão Paulo. O nosso amado irmão Paulo fala coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes deturpam. Veja, nenhuma pessoa que se coloque como inspirada, ela pode contradizer o que veio antes dela. Olha, eu sou inspirado pelo mesmo Deus que inspirou Israel lá no começo. E aí vem e contradiz tudo que está lá. Se Paulo fez isso, obviamente ele não era inspirado. Foi um erro ter colocado Paulo na Bíblia, se ele fez isso. Agora, se ele não fez, veja, não tem como fugir dessa colocação. Porque, veja, quando a gente pega todos os elementos que estão lá entre Gênesis e Malaquias, que Deus não rejeita o seu povo, quando foi estabelecido o sábado, qual é a importância do sábado, qual é a importância das festas judaicas, qual é a importância da lei que foi dada para o povo, não tem como. Ou Paulo está errado, ou a interpretação que é dada a Paulo está errada. Ou Paulo está errado e ele não serve como um escritor. Veja, as pessoas pegam uma pessoa que diz ter recebido visões, ele não andou com Jesus, ele não recebeu as mensagens que ele recebeu diretamente de Jesus quando esteve na terra, ele afirma que ele teve visões, ele afirma que ele recebeu essas visões de Jesus, ele recebeu as mensagens diretamente de Deus, e aí as pessoas pegam essa pessoa e, em vez de interpretar o que ele escreveu à luz do que já estava escrito, à luz do que o próprio Jesus teria ensinado, conforme está nos evangelhos, à luz de outras pessoas que teriam efetivamente andado com Jesus, que teriam sido próximas de Jesus e que escreveram também. E essas, ao invés de pegar, não, Paulo, peraí, então eu tenho que pegar Paulo e analisar Paulo à luz do que está escrito pelas outras pessoas, para não correr o risco de fazer o que Pedro falou ali, de ser um indouto inconstante e deturpar as escrituras para a minha própria perdição. Se o erro está com Paulo, então algo é grave, nós temos que analisar. Agora, se Paulo está correto, se existe uma forma de interpretar Paulo conforme o restante das escrituras, ou seja, se existe como harmonizar Paulo com o que está nas escrituras, com o que está lá de Gênesis a Malaquias, com o que foi dito por Jesus nos evangelhos, pelo que foi dito pelas pessoas que andaram com ele, que ele escolheu para ser apóstolo, inclusive. Se existe como harmonizar o que Paulo está dizendo lá com essas escrituras, então o que essas pessoas estão fazendo é que é um erro muito grave. Então, quando essas pessoas se levantam e dizem assim, essas pessoas são judaizantes porque estão ensinando o Antigo Testamento, estão ensinando a Antiga Aliança, são eles que estão se condenando com a interpretação que eles estão oferecendo. Ao invés de pensar assim, não, peraí, Paulo não podia ter a bel prazer de dizer assim, não, isso aqui é sombra das coisas futuras. Sábado nunca foi exclusivamente sombra de coisa futura. Não foi por esse motivo que Deus deu sábado, lá antes do pecado. O sábado não era algo exclusivamente que era só uma sombra de uma coisa futura, que quando Jesus viesse as pessoas não teriam mais necessidade de cessar as suas atividades uma vez por semana. O critério para a alimentação que Deus deu lá em Levítico 11, que ele repete também em Deuteronômio, se eu não me engano, né? Levítico 11 e Deuteronômio, que ele fala do critério lá para os animais limpos e imundos, para comer determinados animais e não comer. Isso não tem nada de cerimonial. Tem uma série lá de animais que nem faziam parte do ritual de cerimonial. Então, obviamente, isso não é aspecto cerimonial. Isso não deixou de existir. Então, veja, quando essas pessoas fazem essa interpretação, festa judaica, desde quando comemorar uma festa judaica é algo proibido?
Desde quando Deus fala em retirar as festas, ele fala, e vou retirar a vossa alegria, as vossas festas. Desde quando Deus, algo que o próprio Deus afirma que ele deu para a alegria do seu povo, é algo proibido de ser celebrado. Celebrar a Páscoa no sentido de celebrar a libertação do povo de Israel. Celebrar a festa dos tabernáculos, celebrar as festas judaicas, celebrar aquilo que Deus estabeleceu. Usar esse dia para relembrar a Deus, para glorificar a Deus pelo que ele fez pelo seu povo em todos os momentos, desde Adão e Eva, e vai fazer até os últimos tempos. Desde quando isso é ser judaizante? E essas pessoas falam assim, quem faz isso é seita, porque não aceita, é seita porque não aceita aquilo que é estabelecido pela maioria dos cristãos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que, infelizmente, a maioria dos cristãos é aquilo que eu chamo de paulinista, não é cristão. Não é cristianismo, é paulinismo. Por quê? Que coloca Paulo num pedestal, acima de todos os outros escritores, interpreta de forma muitas vezes isolada ao que Paulo coloca, não submete ao que já estava escrito antes dele, para ver como harmonizar isso com o que já estava escrito antes, porque uma verdade dada posteriormente, ela não pode contradizer uma verdade dada anteriormente. E aí essas pessoas, por elas serem maioria, elas se colocam como alguém assim, não, quem falar diferente do que a gente fala é seita, não pode ter o reconhecimento de cristão verdadeiro, é judaizante, como se isso fosse um demérito, ser judaizante. Ah, porque Paulo fala de judaizantes, tá? Mas nós temos que analisar por que ele falou isso. Primeiro nós temos que analisar que autoridade ele tinha para falar isso, considerando o texto, considerando as escrituras. Segundo, qual era o limite para que Paulo pudesse falar isso sem contradizer o que estava nas escrituras? O que realmente Paulo poderia falar sem contradizer as escrituras? É isso que nós temos que ver. Nós não podemos colocar Paulo num patamar em que ele não está, porque, ao que me parece, nem ele fez isso. Lá em Atos, quando teve o concílio para decidir, ele não se colocou num patamar acima de nenhum outro, de nenhum apóstolo. Pelo contrário, ele se sujeitou à decisão do concílio, que foi emitida por Tiago e foi colocada na carta, ele se sujeitou a isso. Quando ele foi lá novamente, Tiago pediu para ele fazer o voto, ele se sujeitou ao que Tiago colocou. Quando ele se coloca como apóstolo, e quando ele se coloca no sentido de ter direitos, ele está falando ali no direito de poder se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho e receber. Então, aparentemente, nem o próprio Paulo se colocava na posição que os evangélicos o colocam hoje em dia. Como num pedestal que... Não, porque... E aí você pode ver nos debates cristãos aí. Prova para mim que o sábado está no Novo Testamento. Prova para mim que nós não podemos comer determinadas coisas baseado no quê? Geralmente em Paulo, porque em Jesus não é. Que quando Jesus fala lá da questão de que entra pela boca não contamina, ele está se referindo a comer sem lavar as mãos, ele está se referindo à lavagem ritual das mãos. Então não é Jesus que ele está se referindo, né? E a questão de alimentação foi estabelecida pelo próprio Deus e não de forma ritual. Então veja, a interpretação que essas pessoas dão ao que Jesus fala faz com que Jesus contradiga o que o próprio Deus estabeleceu lá no passado. Deus estabeleceu não um critério cerimonial para os animais imundos, para que não fossem comidos. Deus estabeleceu o critério de estrutura do animal, unhas fendidas, remoer, barbatanas. Ele estabelece aspectos físicos, ou seja, impróprios para o consumo, independente de como sejam criados, independente de como sejam utilizados, impróprios para consumo por causa das características que eles têm. E aí essas pessoas falam, aí Jesus simplesmente veio e falou assim, o que entra pela boca não contamina. Mas vem cá, ele tinha acabado de falar que ele não vem anular as escrituras, aí ele vem e fala que o que entra pela boca não contamina? Na interpretação que eles dão, né? No sentido de dizer assim, pode comer de tudo? Que Messias é esse que fala que não vem anular a lei e quando vem falar sobre alimento, ele vem e anula o que foi escrito lá, o que Deus diz terminantemente para não comer? Então veja, não é à toa que muitas vezes as pessoas vão
para essas igrejas e começam a estudar e começam a ter aversão pela Bíblia, ou começam a ter uma ideia deturpada de cristianismo. E tudo que você vai falar de Gênesis a Malaquias, essas pessoas rejeitam. Então, assim, é uma deturpação muito grande. Né? Então, a forma como nós enxergamos a Bíblia, a forma como nós enxergamos Paulo na Bíblia, a ideia de que Paulo tem que ser encarado como um servo de Deus e que tudo que ele escreveu tem que estar sujeito ao que já estava escrito, tem que ser harmonizado com o que estava escrito. Não é pegar o que já estava escrito antes dele e sujeitar o que ele escreveu, ao contrário, é pegar o que ele escreveu, o que veio depois e sujeitar o que já estava escrito antes dele. Então, essas são formas, né? Então, e tudo isso interfere na nossa forma de interpretar as Escrituras. Né? Um grande erro, um dos maiores erros é chamar os livros de Gênesis a Malaquias de Velho Testamento. Aí a pessoa fala assim, Velho Testamento. Então, quando Paulo fala de que é lido Moisés, quando se levanta na lição do Velho Testamento, então isso não serve mais. Se Paulo tivesse escrito isso com essa intenção, então ele não foi servo de Deus. Então ele foi contra o que Deus estabeleceu. Agora, se ele escreveu isso com uma outra intenção, e se dá para harmonizar isso sem anular o que ele escreveu, porque só tem duas opções. Ou ele abertamente contradiz o que estava escrito lá, e nós lemos isso abertamente aqui em muitos pontos. Moisés não deu nada da cabeça dele, tudo que ele deu foi o próprio Deus que passou para ele. E aí, de repente, chega uma pessoa que se diz servo de Jesus e diz que tudo isso não serve mais para nada, que isso foi abolido por Cristo, sendo que Jesus, em nenhum momento algum, ele falou que veio abolir nada do que Moisés veio colocar. Então, veja, ou Paulo errou, ou efetivamente essas pessoas estão terminantemente erradas, estão prestando um desserviço, estão prestando algo negativo, prejudicial ao mundo cristão, estão levando pessoas a interpretarem Paulo de forma errônea para a sua própria perdição, assim como Pedro falou. Não tem como fugir disso. Então, eu não fico preocupado quando as pessoas falam assim, você representa uma seita, a sua pregação representa ser um judaizante. Eu não fico preocupado com isso. O que eu fico com medo é de idolatrar Paulo de uma forma que eu interpreto de uma forma tão errônea o que ele coloca, que eu anule todos os escritos antes dele, por causa dele, e isso não é cristianismo, isso é paulinismo, né? Colocar Paulo num pedestal. E quando a gente vê essas pessoas debatendo, nós vemos que elas colocam até num nível até acima do próprio Jesus. Pega uma frase de Paulo e fala assim, não, olha, mostra isso aqui para mim, olha, isso aqui. Essa é o que Paulo está dizendo aqui, é algo que tem que ser interpretado dessa forma. Vocês são hereges. Isso é uma idolatria que eles fazem de Paulo, infelizmente. Né? Não colocam cada escritor no seu devido lugar. Sendo que o próprio Jesus, que se colocou, que se apresentou como o mestre, como o próprio salvador do mundo, ele se coloca sujeito às escrituras que existiam antes dele. Antes dele vir aqui, antes dele encarnar. Antes dele vir como ser humano, né? Encarnar, vir como ser humano. E aí, de repente, as pessoas pegam Paulo, que o próprio Paulo se apresenta como um discípulo de Jesus, o próprio Paulo se apresenta como um judeu, o próprio Paulo que diz que qual é a vantagem do judeu e da circuncisão? E ele fala, e ele mesmo responde, muita sobre vários aspectos, porque a eles foram dados os oráculos de Deus. E aí, será que esse Paulo contradiz as Escrituras? Será que esse Paulo se coloca no pedestal e diz assim, o que eu escrevi aqui não deve ser analisado à luz do que foi escrito antes de mim? Se vocês tiverem a impressão aqui que eu estou dizendo que o que Moisés escreveu não serve mais, é isso mesmo? Será que foi essa a ideia de Paulo? Será que é isso que Paulo quis transmitir? Então, isso nós temos que refletir sobre isso. Espero que Deus fale melhor aos nossos corações. Mas nós vamos pegar outros termos, basicamente vai ser para repetir, então talvez seja até um vídeo bem mais curto que esse, para confirmar algumas coisas que nós já havíamos lido aqui e para tirar essa visão, tentar tirar essa visão que existe no mundo cristão, que eu preciso que o mandamento dado entre Gênesis e Malaquias seja repetido entre Mateus e Apocalipse, de preferência, o que eles querem, né, que seja repetido entre Atos e os livros de Paulo, para que seja válido.
Essa é a visão cristã. E qualquer um que prega o contrário é visto por eles como uma seita. Eles é que estão certos. Eles é que estão anulando um monte de... Eles falam que, assim, eu prego algo que é bíblico, mas na verdade não é bíblico. O ser bíblico para eles muitas vezes é assim, é estar nos livros de Paulo. E tem que se adequar à interpretação deles. Se não se adequar à interpretação deles, é heresia. É judaizante. Então isso é um grande problema, né? Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos nos fortalecer nesse caminho. Convido para uma oração final. Senhor Deus, esteja conosco, nos auxiliando, livres de todos os males. Nós te agradecemos, pedimos a tua sabedoria no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até o próximo estudo.